o enfermeiro Emanuel Nunes e o psicólogo Guilherme Francisco. Vamos continuar, então, falando um pouco sobre a experiência de cada um de vocês que utilizam esse modelo de atendimento. Contem para nós um pouco mais sobre a experiência, a prática de trabalho nesse modelo para nós, para que os nossos alunos tenham também oportunidade de conhecer melhor todo este modelo. Vamos iniciar com a Alice. Conta um pouquinho para a gente, Alice, da sua prática, da sua experiência nesse sentido. Olha, eu não posso falar mal, porque a primeira experiência que eu tive foi o aumento dos meus atendimentos. O aumento, assim, exponencial, absurdo dos meus atendimentos. Porque, assim, antes eu estava limitada aqui à cidade de São Paulo, né? E o meu público é um público bem complicado, com poucos profissionais atuando nessa área. E graças ao atendimento online, além de facilitar para os pacientes das cidades adjacentes, né? Eu consigo atender pessoas de outros estados e já atendi pacientes de outros países. Então, assim, para mim, pelo menos a minha experiência foi maravilhosa, né? Não só nesse sentido, mas também eu consegui dar uma atenção maior, eu consegui aumentar o meu tempo de atendimento, porque eu não tenho esse deslocamento, essa perda de tempo até o consultório, né? De ficar no trânsito, porque aqui em São Paulo pode ser ali, mas demora 1 hora para você chegar, muitas vezes, dependendo do horário que a gente se desloca, né? Então, assim, diminuiu muito nesse sentido, aumentou muito a demanda que antigamente assim, né? No começo da pandemia não tinha um certo preconceito com isso, né? Mas a gente fala para o paciente quando ele procura a gente, olha, a consulta online ela não perde nada para a consulta presencial, né? O exame físico ele não é um exame primordial em algumas condutas, existem outros parâmetros que a gente vê e aí as pessoas aceitam e se surpreendem com o tipo de atendimento, né? Com a qualidade do atendimento, né? Com a documentação desse atendimento, porque tudo que você faz na consulta, ela deve ser documentada, assim como na consulta presencial. Então, assim, na minha experiência, foi maravilhosa de todos os sentidos, né? Eu consegui dar uma atenção maior, eu consegui ver uma rotina do lar dessa criança, porque eu atendo crianças, né? Eu consegui ver uma rotina do lar dessa criança, né? Eu consegui ver a dinâmica da casa dessa criança, porque, queira ou não, a mãe, o pai, a criança estão em casa, né? A mãe ela acabou vendo dificuldades nessa pandemia que anteriormente não tinha, porque antes a criança estava na escola e hoje ela passa a maior parte o tempo integral em casa, né? O que mostrou a ela outras coisas que ela deveria ter visto, né? No filho, né? Porque, assim, uma coisa é uma criança na escola, outra coisa é uma criança em tempo integral com o pai e com a mãe, né? Existem coisas que dá para enxergar melhor quando fica mais tempo, queira ou não, né? Isso não é falta de cuidado. Isso aí é algo da vida, né? A gente não sabe o que se passa na escola. E hoje a mãe sabe como é que o filho se porta, né? Como é que ele começa a estudar, porque hoje o pai e a mãe praticamente estão fazendo curso de pedagogia, né? Junto com o filho lá estudando, e é algo totalmente novo, não só nas consultas, mas também em outras coisas da vida, né? Então, para mim foi totalmente maravilhosa essa experiência. Ok. Doutora Érica, qual os seus relatos sobre essa experiência? A experiência começou logo que houve a regulamentação. No início, como todos disseram, foi complicado, inclusive para nós, porque eu teve que ter uma adaptação, inclusive, de como explicar coisas que são bastante complexas, sem ter o feedback olho no olho, presencial. Isso não é tão simples assim, mas de uma forma geral, se você me perguntasse qual a palavra que define essa mudança de atendimento, ou essa nova opção de atendimento, a palavra para mim é otimização. Otimização de recurso, otimização de tempo, tá? E otimização de conhecimento. Porque uma vez que você está, às vezes, no meio da própria consulta com o paciente, você pode fazer uma consulta com a equipe inteira. Você simplesmente
passa um WhatsApp profissional, se ele estiver disponível, ele entra na mesma hora com você para discutir aquilo que ele está ali em tempo real. Isso é um ganho que eu acho que nunca mais vai ser perdido. Eu acho muito pouco provável que isso saia por conta de todos os ganhos que a gente teve, que isso eu acho que é um que eu acho que só falta os profissionais se realmente se organizarem, se regulamentarem para que isso se torne uma prática, além de regulamentada, eficaz, né? E realmente que o serviço, como o colega falou, que seja um serviço que realmente seja eficiente. É só isso. Para mim, a palavra é otimização, em todos os sentidos. Certo. Emanuel, quais as suas considerações acerca dessa experiência toda? Basicamente, eu tenho uma experiência muito interessante que eu faço acompanhamento da residência multiprofissional em saúde da criança, né? Então, tem uma equipe multi e a gente tem feito alguns encontros para discutir casos, né, de pacientes, de crianças, né? E é muito interessante, às vezes, é o que a doutora acabou de falar, a gente ganha tempo, a gente otimiza essa questão, mas eu acho que sempre vai ficar aquela falta de estar ali com as pessoas, né? Então, acho que é um desafio, a gente vai ter que conviver com isso, não tem volta, né? É uma coisa que vai exigir da gente daqui cada vez mais, os convênios aí já estão pensando em estratégias para isso, né? Tem até já várias possibilidades de como remunerar, de como trabalhar isso de forma mais expansiva, né, no Brasil. Mas eu acredito que é uma forma da gente se adaptar mesmo, né? E a gente tem que se preparar para isso. Se a gente pensar na geração 2000, a geração já nasceu conectada, né? Para os anteriores à geração 2000, então é um desafio de como que eu me importo frente à tela, como que eu converso, né? A maioria das pessoas aí da geração 2000 já nasceu blogueiro, né? Então já pega o celular, já faz vídeo e tal. E para a gente também é uma dificuldade, então, da gente tentar conseguir também se colocar na frente da câmera, falar com o paciente, conversar com ele. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, que é importante, que a doutora Érica falou também, que é essa questão do feedback, né? Acho que isso é uma das coisas que mais é desafiadoras para nós. Porque tem a linguagem corporal, por exemplo, às vezes você está falando com o paciente, mas você está fazendo a inspeção ali, né? A inspeção estática, a inspeção dinâmica, observando o que ele está falando. E muitas vezes você não tem esse feedback online, né? Eu imagino para o Guilherme, que é psicólogo, quanto difícil que deve ser isso, né? Desafiador, né? Será que o paciente realmente está dizendo o que ele está querendo dizer? Será que isso realmente é... Então, acho que é um desafio, gente. Mas na minha experiência pessoal, eu vejo sempre com muito bons olhos, tá? Mas sempre eu sempre falo para os meus alunos, né, para os residentes, que a gente tem que ter esse olhar de critério, né? Então, não perca o foco da empatia e o foco da humanização, senão a gente vai virar de novo mecanicista, né? Voltar naquele modelo biomédico, né, de estratificação do doente em partes. Então, acho que a gente precisa tentar trazer a humanização também para esse momento da telemedicina. Ok. Guilherme, então conta um pouquinho pra gente da sua experiência. No começo, foi difícil uma primeira adaptação, porque é como se do nada você sai do seu consultório, que você está todo equipado, tem todo um preparo ali para atender, você se sente numa posição, digamos, porque a gente é treinado para se desligar do papel do pessoal e entrar no profissional, e de repente você está atendendo dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e isso traz uma confusão de primeira, tanto para a gente quanto para o paciente, porque tem toda uma questão de setting terapêutico, do ambiente da terapia. Eu trabalho bastante com adolescentes, principalmente adolescentes com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, e para a gente situar eles primeiro nesse ambiente, tipo, ok, o computador tá aí, mas vamos focar aqui 5 minutinhos, daqui a pouco a gente volta pro computador. Isso foi meio difícil de começo, ou às vezes a gente tá aqui, a gente percebe que o olhar do paciente não tá com a gente vê ele tá postando alguma coisa no Instagram, é mais difícil a gente tentar focar a atenção do paciente nesse momento. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade no começo para eu conseguir me adequar
ambiente de voltar e falar, ok, agora não estou mais no consultório, não posso pegar um livro na minha estante atrás de mim, mostrar e falar, tipo, olha, vamos fazer tal coisa. Eu trabalho com psicopedagogia, com questões de aprendizagem, então essa questão deu um boom nos últimos meses. As crianças em processo de alfabetização, em processo de aprendizagem, alunos que estão no último ano de ensino médio sofrendo horrores por causa das aulas online, das aulas à distância. E isso foi legal que deu para otimizar também essa questão, porque muitas vezes o paciente estava estudando ali, então a gente já pegava, já fazia uma orientação de estudo junto com o processo de terapia, no momento que aquilo estava acontecendo. Já na parte da avaliação neuropsicológica, que a gente também trabalha, que é o diagnóstico mais formal que a gente tem em psicologia, que é para ver o funcionamento cerebral do indivíduo, a gente encontrou algumas limitações. Aí acredito que não foi só eu, mas todas as pessoas que eu conversei, a neuropsicologia brasileira está em impasse com isso, porque muitos dos nossos procedimentos eram feitos e ainda são feitos presencial. Então a gente tem testes de inteligência padrão ouro, que a gente tem que ver manipulação de objetos. E não tem como a gente fazer. Então a gente acabava fazendo isso de uma maneira limitada, ou a gente até combinava com o paciente. Então, 80% da avaliação a gente consegue fazer presencial, mas uma vez, pelo menos, a gente tem que ir no consultório para fazer essa parte que a gente precisa formalizar com a parte manual. Mas, no geral, também, igual a Alice, eu não posso reclamar, otimizou bastante os meus atendimentos, consegui ver quase em loco, em tempo real, o problema muitas vezes acontecendo. Porque a gente às vezes está ali, sei lá, com o paciente de orientação de estudos. Aí ele falava quando a gente estava no consultório, eu não consigo estudar porque o cachorro grita, passa o carro do ovo, não sei o quê. E na sessão a gente via isso em tempo real. O paciente estava falando e do nada ele parava, aí você viu o barulho de um caminhão passando, ou do ônibus, ou uma mãe gritando atrás. E isso a gente conseguia trabalhar em tempo real. Como eu disse, meus atendimentos cresceram. Teve uma pequena diminuição no comecinho. Mas eles cresceram com o decorrer do isolamento desses últimos meses, até porque a carga de sofrimento psíquico acarretado nos últimos meses, de ter que ficar em casa muito tempo, limitado das nossas atividades de prazer, de não poder sair, esse quase toque coletivo da gente não pode tocar em nada, tem que ficar dentro de casa, álcool em gel 24 horas. Isso acabou acarretando numa crescente melhor de atendimentos, mas no geral eu também não tenho o que reclamar. Só mais essa limitação mesmo das políticas voltadas para a neuropsicologia e uma breve interrupção dos atendimentos infantis. Porque, por exemplo, eu atendo crianças de 6, 7, 8 anos e por mais que elas estejam conectadas o tempo todo na internet, no computador, é completamente diferente. A gente tem uma sala cheia de estímulos para jogos, para brincadeiras, e de repente a gente está numa consulta e ele, no quarto dele, cheio de jogos, brincadeiras, e a gente tentando chamar a atenção dele para fazer alguma atividade mais
mais objetiva, coisa que no consultório a gente conseguia com mais facilidade. Então, nos primeiros meses teve essa interrupção dos atendimentos infantis, mas assim que possível a gente voltou no consultório ou fazia orientação de pais, a gente dava capacidades para esses pais lidarem com as questões das crianças dentro do próprio meio, para não negligenciar também o sofrimento psíquico da criança, por mais que ela não conseguisse, por exemplo, focar no que a gente estava querendo falar, nos problemas, nas questões dela, a gente conseguia capacitar os pais para os pais lidarem com essas questões. Então, de uma certa forma, acho que o termo otimização também caberia muito bem nesse cenário dentro da parte psicológica também. Correto. Muito obrigada ao time todo pelas contribuições valiosas e, com certeza, muito importantes para o aluno que nos assiste agora.